Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de literatura do segundo bimestre. Nós então já finalizamos o nosso livro lá da Ilha Perdida, né? Foi um bimestre inteiro trabalhando com a história do Henrique, do Eduardo, do padrinho e de todos os primos. E também do Simão, né? Que foi um personagem que a gente pôde conhecer, que morava lá na ilha. Num ambiente muito diferente do que a gente está acostumado, de uma maneira muito diferente, né, do que a gente está acostumado, mas essa história já ficou lá no primeiro bimestre. E agora, no nosso segundo bimestre, nós vamos trabalhar um novo livro. Eu gostaria de hoje, então, apresentar esse livro para vocês. Se você ainda não tem o livro, por gentileza, adquira, procure na internet. Eu sei que agora as livrarias estão fechadas, mas existe sim a venda desse livro online. Dá uma olhadinha no site das livrarias ou então até mesmo nos sites de livros usados, né? Eu já comentei com vocês a estante virtual, tem várias pessoas que já utilizaram o livro e querem revender e sempre tem lá à disposição, eles mandam entregar em casa, é bem tranquilo, bem seguro, ok? Então eu quero deixar com vocês agora o nosso livro do segundo bimestre, que é aqui Os Meus Segredos Não Cabem num Diário. Ele é um livro que foi publicado vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se você tem o seu livro aí, você pode me acompanhar nesse tour que eu vou fazer pelo livro para a gente adquirir as primeiras informações sobre essa obra, tá? Ó, então ele foi publicado por Manuel Filho, esse é o nome do autor do livro, tá? Pela editora Melhoramentos. Então, a editora Melhoramentos, ela é uma editora bem grande, bem famosa. A gente tem vários livros aqui da escola que foram publicados por essa editora no ano de 2017. Então, não é um livro muito antigo. Tá? Assim como A Ilha Perdida, que foi o livro que a gente leu, que era super antigo, esse livro aqui ele já é mais atual, foi publicado em 2017, então, tá? Ele tem um estilo aqui dentro do livro de diário e também de mensagens de texto. Então a gente vai conhecer os personagens, quem é ali a pessoa que escreve, né, nesse diário, quais são esses segredos que talvez não caibam em um diário, né? E também eles utilizam bastante a escrita de cartas. Então vocês já conhecem o gênero carta, né? Mas a gente ainda pode trabalhar ele mais a fundo nesse bimestre. E eu gostaria de ler com vocês o que está aqui na capa de trás do livro. Se você quiser acompanhar, fique à vontade, tá bom? Tá dizendo assim, ó: sim, os diários ainda existem. E mesmo fazendo o que todo adolescente da sua idade faz, usar o celular, Face e WhatsApp, se encontrar com os amigos, fazer os trabalhos da escola, Laís ainda reserva um tempo do seu dia para escrever em seu caderno diário sobre os perrengues que passa e suas alegrias. Às vezes precisamos silenciar o mundo lá fora e nos concentrar em nós mesmos. Quando a avó de Laís ficou afônica, sem poder conversar por telefone, ela se viu obrigada a escrever cartas para que elas pudessem se comunicar. Nem adianta querer mandar e-mails, SMS ou WhatsApp, porque a avó de Laís não tem celular. Dá para acreditar? Nas trocas de cartas, Laís descobre como seus avós se conheceram e que algumas histórias do passado inexplicavelmente se repetem, mesmo. Então a gente vai perceber que a Laís, fazendo esses registros no diário, ela acaba trocando cartas com a avó dela e descobrindo que várias coisas que acontecem na vida dela hoje em dia, né, digamos ali nesse tempo presente da narrativa, também aconteceram com a avó dela quando ela tinha a mesma idade da Laís. E elas vão conhecendo então essas semelhanças entre as duas através das cartas, tá bom? Nós temos aqui atrás também, na última folha, um pouquinho falando sobre o nosso autor. Então, quem será que teve a ideia de escrever um livro sobre isso, né? Quem é esse homem que se chama Manuel Filho e que resolveu escrever um texto sobre diários, sobre cartas, sobre segredos? Vamos dar uma olhadinha o que foi que ele colocou sobre ele mesmo aqui no nosso livro. Sabe,
Acho que eu não possuo muitos segredos, pois adoro contar histórias e acabo colocando todos eles nos livros que escrevo. E olha que já são mais de 40. De certa forma, gosto mesmo de dividir com as pessoas tudo o que eu descubro. Viajo frequentemente e sempre que encontro algo bem bonito, me interesso em compartilhar a informação com os meus amigos. Também sou cantor e ator e atuei em grandes espetáculos musicais, como Os Lusíadas e O Mágico de Oz. Escrever é uma de minhas atividades favoritas. É uma maneira de criar novos mundos, inventar personagens e situações que dificilmente viveríamos na vida real. Também é um caminho para encontrarmos o nosso cantinho no mundo, como tanto deseja nossa querida Laís. Aqui, pela editora Melhoramentos, eu tenho outro livro bastante legal, que se chama Desatando os Nós. Eu já recebi um prêmio literário bem significativo, o Jabuti, e aproveito para te convidar a visitar o meu site e conhecer um pouquinho mais sobre mim, www.manuelfilho.com.br. Então, ele contou aqui pra gente um pouquinho sobre quem ele é, o que ele gosta de fazer, né? Quais livros ele já publicou vários livros, olha, ele diz que são mais de 40 livros já publicados. Então esse autor, ele escreve bastante, né? Ele produz várias obras para o seu público-alvo. E também está dizendo sobre o site dele. Nesse site, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha. Ele tem todos os livros que ele já publicou, tem informações sobre quem ele é. E são fontes confiáveis, são fontes seguras. Talvez se você procure sobre o Manuel Filho na internet, existem outros autores que se chamam Manuel Filho e que não é esse mesmo dos Meus Segredos Não Cabem num Diário. Então eu preciso que quando vocês forem pesquisar, né, sobre ele, prestem bastante atenção nisso, de que existem outros autores que se chamam Manuel Filho, mas então a fonte mais confiável para ter certeza de que é esse o Manuel Filho que a gente está falando é o site dele, que está bem aqui embaixo, ó, do seu livro, www.manuelfilho.com.br. Ok? Então, essa aqui é a capa do nosso livro, eu vou passar aqui, ó, para deixar aqui na TV com a gente a capa. E agora a gente vai, antes de começar a leitura do livro, a gente vai fazer então o nosso primeiro registro no fichário, tá? Eu preciso que vocês então separem uma folhinha para deixar isso registrado aí. A gente vai fazer a ficha técnica. Vocês já estão familiarizados com essa primeira parte, né, do nosso portfólio de literatura, como assim posso chamar. Então a gente vai fazer esse registro aí, de colocar quais são as informações importantes do livro registradas no nosso fichário. Então, por gentileza, acompanhe comigo. A gente vai fazer assim como a gente fazia aqui na sala de aula mesmo, tá? Então o nosso cabeçalho ali, ó, você vai colocar lá o nome da escola, você vai colocar a data que você está fazendo esse registro. Eu, por exemplo, vou colocar a data de hoje, mas quando você for assistir esse vídeo, provavelmente já vai ser outro dia. E aí você pode colocar a data do dia que você está assistindo, sem problemas. A nossa disciplina agora, então, é a literatura. E o nosso assunto, então, é o livro do segundo bimestre. Eu não vou colocar já o nome do livro aqui, porque vocês vão registrar ele aqui na nossa ficha, ok? Você vai pular uma linha, vai escrever aqui ficha técnica, como nosso título. E vai registrar lá, então, quais são as perguntinhas, certo? A primeira delas vocês já sabem, é o título do livro. Então, você vai registrar aqui pra gente, título do livro. Muito fácil, certo? Só pra gente ter aí registrado na nossa ficha. Daí você vai pular a linha. No segundo, a gente vai falar sobre quem é o autor do livro.
Então, o autor do livro, você vai registrar aqui o nome dele, tá? Também já mencionei para vocês, essas informações estão aqui na capa do seu livro, tá? No terceiro ícone aqui, você vai colocar a bibliografia. O que seria a bibliografia? Vou lembrar vocês, tá? A bibliografia, você vai citar títulos de outros livros que esse mesmo autor já publicou. Então, ele falou aqui pra gente que ele já publicou mais do que 40 livros. Então, a gente precisa citar aqui, no mínimo, uns 5 livros que ele já publicou. Lá no site dele, você vai encontrar todas essas obras e você pode escolher aqueles que você se identifica mais, aqueles que você acha mais interessante para registrar aqui nessa parte da bibliografia, tá? E por último, no número 4, você vai registrar a biografia. Tá, prof, qual que é a diferença mesmo? Desculpa aí pela letra, ficou meio menorzinho aqui, mas dá para entender. A biografia é quando você vai falar sobre o autor. Então, você vai registrar um parágrafo bem escrito sobre quem é o Manuel Filho. Eu gostaria que vocês não copiassem apenas essas informações que estão aqui atrás. Preciso que vocês pesquisem um pouquinho a mais. Então, dá uma olhadinha lá no site dele, se você encontrar algum fato interessante sobre a carreira dele como escritor, como ator, como cantor, enfim, tudo que tiver relacionado com a vida do autor, você vai registrar aqui na biografia, então, ok? E aí, eu espero que vocês façam então, essa atividade no fichário, registrem com uma foto e enviem para mim, juntamente lá com a atividade. Quando você for devolver para mim, marcar como feita, você vai anexar, então, essa atividade realizada e enviar para mim lá no PDA. Combinado? Eu vou ler então para vocês a primeira página, só para deixar um gostinho de quero mais. Quem ainda não tem o livro, não esqueça de adquirir o livro essa semana, converse com seus pais, fale que é necessário. A gente vai estar fazendo essa leitura juntos e a gente também vai produzir vários registros pessoais nossos durante esse bimestre, ok? Então, vamos lá. A primeira página ali na página 9 tem o texto que diz assim, ó, escrever uma carta, 15 de março. Quando minha mãe me pediu para escrever uma carta, eu quase caí dura. Laís, é para sua avó. Mas mãe, será que eu não podia telefonar, conversar? Adoro ouvir as histórias que ela me conta. Sua avó Lourdes fez uma pequena cirurgia na garganta e ficará impossibilitada de falar por um bom tempo. Então, seria bastante delicado da sua parte se você gastasse um minuto do seu dia para escrever uma carta para ela. No momento em que minha mãe enfatizava uma palavra, isso significava que era desejável que eu fizesse e que ela estava realmente pedindo. Também deveria entender que aquilo não era uma obrigação, mas algo para o meu próprio bem. E quanto mais rápido eu fizesse, melhor. Nem pensei em e-mail, SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp ou qualquer outra coisa eletrônica, existente ou não. A minha avó não tem celular. Acho chato isso. A Flávia, minha grande amiga, tem uma avó que se diverte nas redes sociais postando piadinhas, receitas, poesias, essas coisas. Mas a minha, uma carta. O pior é que ela mora muito, muito longe mesmo e nem dá pra fazer uma visita, passar uma tarde. Juro, diário, eu tentei, fiz o melhor que pude. Vou colar em você a carta que eu escrevi e depois te conto o que aconteceu. Eu vou parar por aqui e deixar então como curiosidade para vocês, pra gente continuar essa leitura na nossa próxima aula, tá bom? Por enquanto, então, a gente fica com a parte da ficha técnica para vocês fazerem o registro e enviarem para mim no na nossa plataforma de aprendizagem, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula!